Olá pessoal, continuando as nossas aulas, né? Essa é a 20ª aula. Nós estamos, esses últimos tópicos referem-se aos arquivos relacionados à produção da placa, né? Então, considerando que você já tem o seu layout feito, não é? Então nós precisamos produzir a PCB. Então geramos os arquivos Gerbers, que é para a fabricação da placa. E agora nós vamos entrar nos últimos dois capítulos, que é a parte da montagem da placa, né? Então você gera, além dos arquivos de fabricação, os arquivos para se montar a placa. Então um desses arquivos é o arquivo para você fabricação, para você fabricar o stencil, né? E o que é o stencil? O stencil é essa imagem que eu tenho aqui embaixo, não é? É um gabarito, ele é feito de uma folha de metal, não é? É um inox, tá? Que você tem aí geralmente uma espessura de 8 milésimos de polegada, é bastante fino, ele vem numa moldura, parece um quadro, bem assim, um quadro, ele tem um tamanho, não um tamanho para modelo industrial, né, para volume, ele é bem grande, é um tamanho de meio que quase 1:1, assim, é bem grande mesmo. Não é? E você pode ter no stencil esse gabarito, né? Observe que você só tem nele todas as aberturas referente aos locais de solda de componente SMD. Então, onde você vai ter solda de componente SMD, é onde você tem a abertura para você poder fazer a transferência da pasta de solda, não é? Através desses furos, na placa nua, que está imediatamente abaixo, né? Tem um vídeo para mostrar isso para vocês. Então, os arquivos para gerar o stencil são os arquivos que você gera no Gerber, não é? Que são aquele arquivo especificamente contendo as informações do layer, dos pads de solda dos componentes SMD. Você pode ter um stencil de uma face top, diferente, e um outro stencil da parte bottom. Você pode ter num único stencil mais de uma PCB, você pode montar duas aplicação de pasta em mais de um modelo diferente, né? Então há estratégias de produção aí. Você pode, não necessariamente você precisa ter um único stencil para uma única PCB, né? E você pode também, não necessariamente você precisa ter a aplicação de pasta numa única placa, né? Numa única peça. Você geralmente eles fazem um painel, são várias placas duplicadas que você pode aplicar o stencil, então num painel de 10, 6, aí depende de cada empresa, de como que ela prefere a panelização da PCB conforme o processo dela, né? A panelização é uma forma de você colocar uma placa do lado da outra, formando uma matriz de PCBs, não é? Basicamente é isso. Então, esse aí é a imagem do que seria um stencil. O stencil, ele também tem uma norma IPC, a 7525A, é a norma que trata do stencil, não é? Agora, a questão de tamanho, abertura do stencil, né? Por experiência, o que eu tenho visto as empresas fazerem é o tamanho do pad de solda, ele tem um tamanho já pré-definido no datasheet do componente, não é? Então, o stencil, ele acaba sendo de 5 a 10% menor do que o tamanho do pad. Por que ele é menor, não é? Para poder a pasta de solda, ela é aplicada em cima do pad de solda, e quando você coloca o componente em cima da pasta de solda e depois ele entra no forno de refusão, a pasta acaba
acaba se derretendo, né? Tem o ponto eutético da solda, e a solda se espalha e ocupa o pad inteiro, não é? Então, para efeitos de projetos, se vocês forem ver na IPC, a IPC ela trata de uma relação entre a abertura do stencil e a parede do stencil, né? Então, nós não tratamos disso aqui ainda, né? No próximo a gente consegue aprofundar um pouco mais, mas aqui para vocês não ficarem tão preocupados, você pode gerar o tamanho da abertura do stencil do mesmo tamanho do pad de solda que você está usando, né? Isso não vai te causar grandes problemas, tá bom? E o próprio fabricante do stencil já tem também algumas tabelas, algum fator de redução automático para todos os pads. Eles já fazem isso de forma automatizada já, né? Então não precisam ter uma preocupação muito grande. A exceção é se você estiver trabalhando com componentes muito diferentes dos footprints. Por exemplo, você está trabalhando com um componente DPEC, que é um tria, que geralmente é um elemento chaveador que usa essa embalagem, um diodo de potência, ou um MOSFET, onde se trafegam grandes correntes. Eles possuem os pinos de solda grandes, se você comparar com um componente menorzinho, um resistorzinho de polarização, um 0402, 0201, ou até mesmo hoje em dia já se fala em componentes da família 01005. Então, se você tem essa gama de famílias, né, de tamanhos diferentes, desde os grandes, os DPECs, eu considero, até o menorzinho, 0201, então provavelmente você vai precisar aí sim entrar em contato com o fabricante do stencil, porque a espessura do stencil muda. E aí tem toda uma estratégia para você fazer uma espessura de um stencil para um DPEC e a espessura de um stencil para um 02001, não é? Porque a parede do stencil já é muito alta para ele. Então, esse tipo de técnica nós não vamos estar discutindo aqui, mas é mais para vocês saberem o que é o stencil, não é? Então, o stencil é um gabarito, esse da imagem que vocês veem aí, que ele é usado para você aplicar a pasta de solda nos componentes SMD da placa, ok? Aqui também a gente fala existem não necessariamente só componente SMD, eu já comentei em aulas anteriores, mas você pode ter o processo de intrusive reflow, está escrito errado aí, que essa técnica implica em você aplicar a pasta de solda em um componente PTH. Esse componente é especial, ele suporta as temperaturas do forno de refusão, não é? Então, mas também usa-se o stencil para isso, ok? E aqui nós temos algumas tecnologias de fabricação do stencil. Aquela chapa de metal que eu estou mostrando na figura anterior, não é? Essa chapa de metal aqui, ela pode ser corroída, feita essas cavidades, por um processo químico de corrosão, por um processo de eletroformação, não é? E por um processo de corte a laser. O que o stencil entrega? Ele entrega essas pastas de solda, esses tijolinhos aqui, né, um pouco mais salientados. A pasta de solda passa através daqueles furinhos e deixa a pasta de solda em cima dos pads de cada componente, né, tudo certinho, olha aqui. E como isso acontece, não é? Então, aí nós temos um vídeo para mostrar como que acontece a aplicação de pasta de solda. Aqui, essa é uma máquina que nós chamamos de printer. O stencil ele está aqui nessa cavidade, ele é bem grande, olha. Vamos rodar o vídeo aqui, vocês vão ver. A pessoa vai colocar
a placa, não tem nada nela, nada aplicado, né? É uma placa de teste, tá? Então a máquina faz a leitura dos pontos fiduciais, da centralização da placa, e aí sim, eu vou dar um stop aqui, olha. Olha, esse é o stencil. Então, toda a borda do stencil até aqui, ele é como se fosse um quadro mesmo, ele está dentro de uma moldura, né? E a pasta de solda, vamos rodar um pouco mais, olha, é um sistema de rodo que pressiona, olha, vira uma furação, aquela furação são os lugares onde a pasta de solda vai passar e vai aplicar a pasta de solda exatamente onde tem os componentes SMDs. Tá? Através do rodo ele aplica um processo de meio que serigráfico, né? Só que a máquina é automatizada, é uma printer. Deixa ele focar melhor para vocês verem, olha. Então a pasta de solda está em cada posição do componente SMD. Né? E aquele gabarito chama-se stencil. É uma peça relativamente cara para o processo, mas ela é usada para se você consegue fazer milhares e milhares de peças, né? Tem que ser muito bem cuidado, guardado, não pode amassar. Então não pode riscar, não pode ter dano. Qualquer dano que tiver no stencil, você afeta diretamente a aplicação de pasta de solda. Então é preciso tomar um cuidado muito grande no armazenamento, os cuidados com o stencil, não é? E outra coisa, o stencil ele não ele se suja ao longo do tempo. Então você está fazendo uma produção, você tem que observar se a pasta está sendo depositada certinha, não tem problema nenhum. Então o stencil está ok. Se começar a ter alguma deformidade na aplicação da pasta, é porque o stencil está com algum problema. Ele está com uma sujeira, com alguma pasta de solda impregnada. Então é preciso um processo de limpeza. Mas só para fixar, pessoal, mais uma vez, então aqui você gera o arquivo para a fabricação do stencil. Esse é um arquivo Gerber também. Quem faz o seu stencil tem esse conhecimento, ele abre o arquivo Gerber e aplica a informação desse arquivo que contém somente as aberturas dos pads de solda dos componentes SMDs, tá bom? Então é isso aí, ok?